do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A catequese que eu gostaria de dar aqui agora, no lugar da homilia, a gente acabou de rezar a missa sem o sermão, para dar espaço à catequese de agora. Eu gostaria de contemplar, desde o ponto de vista espiritual, na prática, todas as coisas que nos faz reunir hoje aqui para rezar a Santa Missa. Por que nós nos reunimos aqui num lugar extraordinário para rezar a Santa Missa? Um padre que vem de fora, pessoas que vêm assistir a missa de sempre, a missa verdadeira, a única missa verdadeira, a única missa agradável a Deus, pelo atual estado da sede vacância. É uma coisa incontestável que, a partir do Vaticano II, nasceu uma nova igreja, como assim chamamos, de onde surgiu novos sacramentos, uma nova missa, falsa missa. Desde antes desse concílio já estava disposta a invasão na sede de Pedro, né? O primeiro antipapa dessa última época foi João XXIII, seu sobrenome Roncalli, que foi quem deu abertura ao Concílio Vaticano II. Logo foi levado por Paulo VI, depois veio João Paulo I, que ficou um pouquinho de tempo, depois Wojtyła, João Paulo II, mais conhecido, que fez aquela grande promulgação dos erros do Vaticano II. Que, precisamente, é tudo isso que nós rechaçamos, e por isso estamos aqui hoje, celebrando a Santa Missa, mas sabemos que é uma ocasião esporádica, o padre vem de fora, temos, graças a Deus, várias missões. Como eu disse, não moro no Brasil, moro em outro país, portanto as vindas são com mais espaço ainda. Qual é a direção espiritual na prática que a gente pode dar para essa situação? Bom, em primeiro lugar, nós devemos contemplar que a nossa vida sobrenatural, ela tem o seu organismo, se chama. Quando o tomismo voltou no século XIX, tem mais força dentro dos seminários, obviamente com a grande iniciativa de Leão XIII. A partir dessa iniciativa, os dominicanos incentivaram, obviamente, né, Santo Tomás, da mesma ordem, eles foram os grandes, quem deram muito impulso a esse movimento do tomismo. E esses doutores, esses teólogos, empregavam muito essa expressão, o organismo espiritual. O organismo sobrenatural. O que vem a ser esse organismo sobrenatural? Assim como nós temos um corpo que deve ser alimentado, deve crescer, deve se desenvolver e produzir frutos, nossos pensamentos são frutos, obviamente, da alma, mas é da nossa humanidade. As coisas que nós fazemos são frutos do nosso corpo. Da mesma maneira, dentro do organismo sobrenatural, nós temos uma essência, frutos e coisas que devemos fazer para desenvolver essa essência, para que esse ser cresça. O que é a essência da nossa vida sobrenatural? A essência da nossa vida sobrenatural é a graça santificante. Tá? Sem a graça santificante, não pode haver vida sobrenatural. Nós, filhos de Adão e Eva, precisamos dessa ajuda imensa de Deus para alcançar os dons celestes. Tá? A vida sobrenatural, que é um dom divino. Nem mesmo Adão e Eva tiveram de maneira como se fosse correspondente à sua natureza. Não, é um dom de Deus. Portanto, é uma coisa que é sobrenatural, está por em cima da nossa natureza. O que é a graça santificante? Qual é a definição da graça santificante? A graça santificante, como dizemos, é um dom divino que nos faz filhos de Deus e herdeiros do céu. Nos dá a mesma participação da vida de Deus, com o mesmo sentido da sua mesma vida
da sua mesma vida divina. Isso é a graça santificante, a participação da vida divina. Mas essa graça santificante, ela deve ser desenvolvida, ela deve crescer. Como o corpo cresce, se desenvolve, produz frutos, da mesma maneira, o organismo sobrenatural deve crescer. Quais são as maneiras básicas com que esse organismo cresce? Obviamente, mantendo-se em graça de Deus. Claro, se não estou em graça de Deus, o meu organismo sobrenatural está morto pelo pecado mortal. Depois vem a oração, a recepção digna dos sacramentos, a configuração com a vontade divina, a prática das virtudes cristãs. São essas coisas, resumidamente, a oração, os sacramentos e as virtudes, as coisas que fazem desenvolver a graça nas nossas almas. Vejam que dessas três coisas, oração, sacramentos e virtudes, nós só precisamos de um terceiro nos sacramentos. Tá? Um terceiro quer dizer, o sacerdote não vai ter missa sem sacerdote. Impossível, não existe. Não existe a missa sem o sacerdote. O crisma, a confirmação. Não existe crisma sem o bispo. Mesmo que em caso de necessidade seja administrado por um padre, que em alguns casos muito particulares pode acontecer, mas o óleo, a matéria desse sacramento precisa-se do bispo para consagrar aquele óleo bento. Então, dos sacramentos nós precisamos da ordem sacerdotal para conferir a graça. Mas a oração e a prática das virtudes está nas nossas mãos. Nós fazemos ou não uso delas se somos fiéis à graça de Deus, se somos fiéis às graças atuais. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maneira ordinária com que Deus confere a sua graça e produz o crescimento da graça são os sacramentos. Isso aí, digamos, ninguém discute. É a maneira principal, é a maneira ordinária. Porque cada um dos sacramentos está destinado para a santificação de cada momento de nossas vidas. Nascimento, batismo, crescimento, crisma, doença sobrenatural, a penitência, a confissão, a alimentação, a eucaristia, a procriação do gênero humano, ou a santificação da união marital, matrimônio, o amparo sobrenatural das almas, o sacerdócio, e no momento extremo das nossas vidas, a extrema unção. Então, cada momento das nossas vidas tem um sacramento correspondente para o momento. Alguns sacramentos se repetem, outros não. O batismo não se repete, a confirmação não se repete, a ordenação não se repete. Outros sacramentos sim se repetem, a alimentação sobrenatural, que é a Eucaristia, a confissão, a penitência, são sacramentos que se repetem. Mesmo também existe uma analogia, porque a gente nasce uma vez só, a gente cresce uma vez só. Tem essa analogia da vida espiritual. Se eu careço dos sacramentos, se eu não tenho sacramentos, como atuar? Porque muitas vezes é causa e motivo de certo desespero das pessoas, que é um desespero que denota uma carência de fé. As pessoas dizem, mas eu vivo sem os sacramentos. Como eu faço para viver sem os sacramentos? Como eu vou me santificar? Como eu vou crescer espiritualmente? Em primeiro lugar, se nós pensamos que é impossível conseguir a santidade longe dos sacramentos, nós, na prática, estamos dizendo que Deus está nos colocando numa ocasião impossível de ser levada de maneira santa. Deus está pedindo para a gente uma coisa impossível. Se fosse assim, se eu precisasse dos sacramentos absolutamente para conseguir a minha salvação, a minha santificação, o que a gente vai fazer aqui no Ceará? Deus não estaria pedindo uma coisa impossível? Sendo que os sacerdotes são tão escassos em número? Deus estaria pedindo impossível? Deus não pode pedir impossíveis. Não pode pedir impossíveis. Ele sempre vai pedir para nós, o que nós podemos dar. De acordo com a nossa correspondência,
esse pedido para com Deus, vamos nos santificar ou não. Nós temos isso, histórias de santos passaram meses presos. Santo Tomás Moro, o mártir do anglicanismo, quando começou o anglicanismo, que ele esteve preso numa torre durante meses para depois ser decapitado. São João da Cruz esteve meses preso na Espanha, se não me engano, na cidade de Toledo, meses sem poder rezar missa, sem ter assistência sacerdotal. Então, Deus estaria pedindo impossíveis para ele? Não. E, inclusive, eles se santificaram muito nessa situação. Obrigado. Como? Precisamente utilizando dos outros meios que Deus mesmo dispõe para a nossa santificação, que é a oração e a prática das virtudes. Veja bem, que fique bem claro, os sacramentos são importantíssimos para a nossa santificação. Importantíssimos. Mas Deus é onipotente e pode conferir as graças de maneiras extraordinárias. Que isso precisamente entra no organismo sobrenatural, se chama as graças atuais. Que aquela alma que está em pecado, que está em graça de Deus, movida pelo Espírito Santo, sendo dócil às suas divinas moções, ela recebe graças atuais, vai praticando os atos de virtude, vai construindo uma vida de oração firme, concreta. Uma vida de oração concreta é absolutamente necessária para a santificação também. Porque, veja só, uma pessoa que, se ela tivesse os sacramentos à disposição, mas não rezasse, não praticasse as virtudes, ela estaria desperdiçando uma oportunidade grandíssima. Porque é verdade que os sacramentos eles conferem uma graça pela sua mesma natureza sacramental, mas nós devemos corresponder a essa graça. Tá? E por isso existem tantas pessoas que estão perto dos sacramentos, mas ainda não são santos. Porque ainda não colocaram, não tiveram aquela docilidade para com a graça, e não chegaram à santidade por meio, obviamente, dos sacramentos amparados pela oração e pela prática das virtudes. Então, qual é a conclusão prática de tudo isso? Que eu sim posso manter uma vida sobrenatural, mesmo longe dos sacramentos. É uma possibilidade existente, necessária para a nossa atual disposição, nós não podemos negar isso. E não devemos confundir o que é o deserto espiritual com a preguiça espiritual. São duas coisas diferentes. Muitas pessoas dizem, não, que eu fico longe dos sacramentos e fico fico num deserto espiritual. Não está em deserto espiritual nada. É uma preguiça espiritual. Não tem vontade de rezar. Porque, digamos, aludindo a um certo desamparo dos sacramentos, deixa de rezar, abandona a prática das virtudes. Aí sim, o edifício sobrenatural cai. Ele cai por completo. Obviamente. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria tocar. Quando nós dispomos dos sacramentos, nós devemos discernir, obviamente, como aquele sacramento está sendo conferido. Nós sabemos perfeitamente que os sacramentos que provêm dos padres, padres entre aspas, do Concílio Vaticano II são inválidos. Os sacramentos dos padres e bispos da diocese são inválidos. Por que são inválidos? Porque a sagração episcopal ela foi mudada na sua fórmula por uma autoridade ilegítima, Paulo VI, e além disso, a fórmula com que foi mudada a sagração episcopal, além de ter sido proposta por uma autoridade ilegítima, foi uma mudança que estava proibida pelo Papa Pio XII. Então ela é ilegítima, a sagração episcopal moderna ela é ilegítima desde todos os pontos de vista. Tanto a sua, digamos, materialmente a sua validade, aquilo estava proibido de ser feito, como também que foi proposta por uma autoridade ilegítima.
Então, descartamos os sacramentos conferidos pelos modernistas, mesmo que seja naquele teatro de missa de indulto, que em realidade é a missa do insulto, né? Não é um teatro aquilo ali. É como se você fosse lá, colocasse os paramentos e rezasse a missa. Não são sacerdotes. Então a gente não pode dizer, por exemplo, eu vou ali na missa tridentina só para estar ali. Não. É um teatro aquilo dali. E inclusive, não somente um teatro, senão que quem tem consciência que aquela cerimônia é inválida, está cometendo um verdadeiro pecado de idolatria. Porque ao adorar aquela hóstia que não está consagrada validamente, estamos cometendo um ato idolátrico. O que é idolatria? A latria, né, que vem do grego latreia, quer dizer adoração. A latria é o ato de adorar. A idolatria é adorar uma imagem, adorar uma coisa que não é Deus. Então eu estou adorando uma coisa que não é Deus. Aquela hóstia, aquele pedacinho de pão, que eu estou rendendo um ato verdadeiramente idolátrico. Então, por isso é absolutamente pecaminoso. Tá? Pecaminoso. Aí nós temos depois as missas unacum, chamadas missas unacum. Missas da Fraternidade São Pio X, por exemplo, que são sacerdotes válidos que celebram a missa em união com a falsa e ilegítima autoridade, agora no posto Jorge Mário Bergoglio, mais conhecido como Papa Francisco. Este homem é Papa de maneira alguma, é um herege formal, material, desde todos os pontos de vista. Não é Papa, não pode ser Papa. E algum sacerdote que reze a missa em união com o antipapa está cometendo um pecado que se chama communicatio in sacris. A communicatio in sacris, a comunicação de coisas sagradas, você quer dizer no latim, é quando eu rezo em união com um herege. Vejam só o grande problema de, ou já seja, rezar uma missa unacum, se é o caso de um padre, ou estar presente participando de uma missa unacum. Quando o sacerdote ele reza a missa na primeira parte do cânon, na oração chamada Te Igitur, ele inclui o sumo pontífice naquela missa, tá? Rezando com o pontífice. Não é rezando pelo pontífice ou pelas intenções, não, está rezando com ele. Unacum famulo tuo, em união com o seu servo. Aí diz o nome do Papa. Isso na normalidade de situações. Mas não estamos numa situação normal. Então, essa parte está contemplada nas rubricas da missa, simplesmente se retira, não se reza aquela parte do cânon. Isso, como eu digo, está contemplado na rubrica. Quando o Papa falecia até a eleição de outro, aquela parte simplesmente se pulava até a próxima vida. Pois bem, aqueles padres que, celebrando a missa, nomeiam a Bergoglio ali, ele está rezando com ele, logo está rezando com um herege e, além disso, rezando com todos aqueles que estão com ele. Quer dizer isso, Bergoglio está com os budistas, os muçulmanos, protestantes, a Pachamama, judeus, estão rezando com todo esse povo aí. Isso se chama communicatio in sacris. Por isso as missas unacum são absolutamente ilícitas. São válidas, sim. São válidas. Ali está, não há pecado de idolatria. Mas existe um pecado grandíssimo, que é a communicatio in sacris. Nós não podemos assistir missa unacum. Há muitos que dizem, mas é só a gente fazer uma restrição mental, não participar, estar ali, mas não. Isso é inválido também. Se você está ali, assistindo aquela missa, comungando ali, você está participando daquela missa. Inclusive, quando o sacerdote termina a oblata, o oferecimento da hóstia do vinho, né, antes da consagração, ele reza uma oração, a Orate Fratres, e ele diz, rezai, irmãos, para que o sacrifício meu e vosso
seja aceito por Deus Pai. Então, o mesmo sacerdote inclui a todos que estão ali naquela oração. Tá? E, portanto, não tem essa linha de pensamento dizendo, não, eu faço uma restrição mental e está tudo certo. Negativo. Negativo. As missas unacum devem ser evitadas. E aí nós entramos dentro do que é uma missa sede vacantista. Lembre-se sempre, sede vacantismo não é religião, é o estado da igreja. Nós somos católicos, apostólicos, romanos e simplesmente estado de sede vacância. Morreu o Papa, não tem outro. Só. Nós devemos, e a gente deve se manter fiéis a todos, a toda a doutrina proclamada e promulgada desde o primeiro Papa, viu? São Pedro até o último Pio XII, cegamente, né? De maneira obediente, amorosa, como se fosse o mesmo Cristo, que precisamente o Papa ele é o doce Cristo na Terra. Uma das coisas que nós sempre devemos insistir muito é que quem tem a posição do sede vacantismo, ele não ataca o Papa, ele defende o Papa. Ele não é uma pessoa que briga contra o Papa, não, ele defende. Porque ele diz, aquele não é. Não pode ser o Papa. Por quê? Porque é um herege. O Papa não pode promover uma doutrina, um culto, alguma disposição moral que venha em detrimento da nossa fé, do nosso costume. Impossível, não pode. O Papa ele tem o carisma da infalibilidade. Isso é dogma da Igreja. Foi definido no Concílio Vaticano I único, né? Em 1869 a 1870, o Concílio Vaticano I e único definiu isso. Não podemos negar isso. Infelizmente, há muitas divisões dentro do mesmo sede-vacantismo. Porque é algo, entre aspas, normal que ocorra, porque nosso Senhor disse, ferirei o pastor e as ovelhas se espalharão. Né? Então as ovelhas estão dispersadas porque o pastor está ferido. E realmente, se nós prestamos bem atenção nessa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele cita um profeta, né? Ele citando um profeta diz essa palavra, nós vemos que os três grandes, digamos, os três grandes erros que estamos comentando aqui, o modernismo, a posição da fraternidade e as divisões dentro do sede-vacantismo, são precisamente por causa desse ferimento. Porque alguns consideram aquele como Papa não sendo. Outros consideram aquele como Papa, mas tem uma posição cismática e herética de reconhecer e resistir. E dentro do sede-vacantismo estão aqueles que tentam colocar limite à autoridade do Papa. Isso ocorre, infelizmente ocorre. São coisas nascidas de uma má formação, infelizmente acontece isso, já seja saídos da fraternidade, sacerdotes saídos da fraternidade, que saem com algumas linhas doutrinais torcidas, ou há casos também de pessoas que estiveram por aí passeando por seminários modernistas, depois saíram, estiveram algum tempo em algum seminário tradicional, seja sede-vacantista ou não, conseguem a ordenação e depois saem pregar ou fazer missões que muitas vezes causam divisão, porque por causa desse ferimento, de atacar o sumo pontífice. Hoje, por exemplo, muitas pessoas propõem a união do clero. Isso a igreja sempre quis. Sempre quis. E nós devemos estar dispostos sempre para a união do clero. Eu lembro, em 2017, quando eu me ordenei, houve um sacerdote saído da fraternidade, foi convidado para a ordenação, impôs as mãos sobre minha cabeça, era sede-vacantista pelo menos até então, não sei o que ocorreu agora, mas procura-se a unidade. Mas a unidade no clero, ela deve ser como? Dentro
do que é o catolicismo íntegro. Catolicismo íntegro. Não pela metade. Seria um abuso, um escândalo, uma coisa horrível, ridícula, que dentro da igreja, dominicanos, franciscanos e beneditinos brigassem porque os dominicanos não gostam dos beneditinos e os beneditinos não gostam dos franciscanos e assim sucessivamente. Seria uma coisa ridícula, escandalosa, porque ambas ordens estão aprovadas e confirmadas pela igreja. Tá? Aprovadas e confirmadas pela igreja. Agora, a divisão que nós deparamos no dia de hoje não é essa suposta picuinha que poderia existir entre dominicanos, franciscanos e beneditinos. É porque há erros doutrinais muito sérios em meio de tudo isso. Vejam, durante o meu seminário, eu sempre rezei para que o Brasil tivesse padres, mas obviamente tivesse padres que trabalhassem pela integridade da igreja, que o catolicismo fosse completo. Por quê? Se nós atacamos ao Papa, nós estamos atacando a base da igreja. Sobre essa base edificaria a minha igreja? Quem disse isso? Não foi nenhum grande profeta, nem foi nenhum grande homem, nenhum grande autor. Foi Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Diz que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, se eu começo a criticar o sumo pontífice e colocar limites na sua autoridade, eu estou mexendo nas bases da igreja. Então, é muito difícil promover uma união do clero, sendo que erros doutrinais tão graves como esses são sustentados por padres e bispos que deveriam precisamente atender a todas as coisas dispostas pelo último pontífice. Por exemplo, a reforma litúrgica de Pio XII, né, a reforma que foi promulgada em 1955, que muitos padres rejeitam essa reforma. Porque não é somente escolher outra, é rejeitar essa. Porque ou já colocou as bases para o modernismo, ou já foi o começo do modernismo, ou que o Pio XII estava distraído e não percebeu. Todas essas coisas são um detrimento grandíssimo para a união do clero. Isso é o que divide. Não é um espírito sectário que move essa diferença. Não! É a falta de observação às leis do sumo pontífice. Isso é o que dispersa as ovelhas. Entendem? Isso é o que dispersa as ovelhas. Não é um espírito sectário. Não é a vontade de que todos os fiéis venham ao meu rebanho. Não, o rebanho é de Cristo. As almas são de Cristo. E nós devemos levar as almas a Cristo. E como? Pela Igreja Católica. E aonde está a Igreja Católica? Aonde está Pedro, ali está a Igreja Católica. Ibi Petrus, ubi Petrus, ibi Ecclesia. Aonde está Pedro? Ali está a igreja. Então, se eu já começo no sede-vacantismo atacando a autoridade de São Pedro, que é o sumo pontífice, rejeitando, por exemplo, a festa de São José Operário. Tem padres que não celebram essa festa. Por quê? Se o mesmo Papa celebrou essa festa até o ano da sua morte, o mesmo Papa celebrou essa festa. Qual o motivo? Não é falta de obediência? Claro que é. Claro que é. Mas não só com respeito ao Papa Pio XII. Eu já escutei críticas graves a Papa Pio XI, Bento XV. O mesmo São Pio X, para minha surpresa, eu escutei alguns que diziam coisas, não, porque alguma disposição que ele fez não foram bem aceitas. Não estamos mexendo na base da igreja? Isso é o que provoca a divisão. Porque a tolerância, ela deve ser, obviamente, dentro do que é tolerável. Por exemplo, é lógico e evidente que um dominicano tolere o que aceite um franciscano, já seja de penitência, seja de doutrina, seja o que for. Mas está dentro do aprovado.
Mas, se nós nos deparamos com padres e bispos que atacam a base da igreja, mesmo dentro do sedevacantismo, opa, tem uma coisa errada? Tem uma coisa errada. Quem é o infalível ali? É o Papa promulgando a lei ou é o padre ou o bispo julgando a lei promulgada pelo Papa? Sendo que existe um cânon que diz a primeira sede não pode ser julgada por ninguém. Isso é o que provoca a divisão. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Nós sim devemos rezar e rezar muito pela união do clero. Muito, mas que seja na integridade do catolicismo. Entende? Na integridade do catolicismo. E, precisamente, apoiados nessa oração, que ela deve vir acompanhada de todas as nossas necessidades sobrenaturais, praticar as virtudes, receber os sacramentos quando for possível, e dentro das condições que nós estabelecemos, que a igreja estabelece, né? Não nós, a igreja estabelece, e pedir a Deus, por meio da Santíssima Virgem Maria, a graça